A paz, meus irmãos, vamos lá então para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, de número 9, que vai destacar a prudência como uma virtude que guarda a vida. Prudência fala de cautela, de vigilância, de precaução, né? E não é exagero algum quando o comentarista diz que a prudência é uma virtude, uma qualidade que guarda a vida, né? O rei Josias de Judá perdeu a vida por isso, por imprudência, por não dar ouvidos à voz de Deus que saía da boca do faraó Neco. Irmãos, não podemos afirmar que foi o caso de Josias, mas tem muita gente que paga o preço com a vida por achar que Deus não usa o ímpio para diverti-lo, né? Pessoas atuantes na obra, temente a Deus, assim como Josias, de repente perde a vida por nada, né? E muitos até questionam por que que Deus permitiu isso, tão novo, dedicado na obra. E às vezes Deus já havia alertado, mas a imprudência falou mais alto, né? Notem aí em um dos textos de referência dessa lição, no capítulo 7, versículo 2, que Deus diz, né? Guarda os meus mandamentos e viverás. A minha lei como a menina dos teus olhos. E muitas vezes os mandamentos de Deus vêm através de pessoas que nem imaginamos, né? Então é preciso ter discernimento de quando é Deus que está falando e ser prudente obedecendo. A introdução diz que nesta lição veremos a importância da prudência na vida do cristão. Ser prudente tem a ver com avaliar as situações que surgem em nossa vida à luz das Escrituras, sempre de acordo com os conselhos de Deus. Somente assim podemos tomar decisões acertadas, que não nos põem em risco nem ameaçam ou prejudicam nosso relacionamento com Ele. Bom, avaliar as situações que surgem em nossa vida à luz das Escrituras, independentemente da situação, né? Porque o que acontece muitas vezes é que nós consultamos a Deus somente quando não vemos saída. E quando o problema é aparentemente fácil de resolver, não consultamos o que a Bíblia diz. E isso pode ser extremamente perigoso, irmãos. Nós temos o exemplo do Josué, um homem de Deus, substituto de ninguém menos que o Moisés, que perdeu uma batalha aparentemente fácil contra uma pequena cidade chamada Ai, por não consultar a Deus. Os homens de guerra do Josué disseram: não precisa nem mandar todo o exército, vamos poupar os homens, mandar apenas alguns, vai ser moleza. E não deu outra, perderam a batalha. O que aconteceu, irmãos? Após Deus dar a vitória ao seu povo diante da grande cidade de Jericó, a primeira cidade que eles conquistaram quando entraram em Canaã, um tal de Acã tomou do despojo do inimigo, né? Uma bela capa babilônica, também ele pegou ouro, prata e escondeu na sua tenda. Como de Deus ninguém esconde nada, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, né? Deus viu o que o Acã fez e não deu a vitória diante do inimigo ao povo de Israel, né? Então perceba que às vezes, por causa de um pecado de uma pessoa, todos aqueles que estão ao redor sofrem as consequências também, né? Só então Josué resolveu consultar a palavra de Deus para saber o que aconteceu. Por que eles perderam aquela batalha contra uma cidade tão pequena depois de ter derrotado uma muito maior chamada Jericó? Foi quando Deus mostrou para ele que havia pecado oculto entre o povo. Então Josué pesquisou, buscou e chegou até o Acã. Irmãos, consultar a palavra de Deus depois que a casa caiu é no mínimo imprudência, né? Então fica a lição para nós, que possamos ser prudentes consultando a palavra de Deus, mesmo diante dos pequenos problemas. O tópico 1 afirma que a prudência é uma virtude, uma qualidade. Ele diz assim: Provérbios é um livro prático. Ao estudá-lo, aprendemos sobre a prudência, uma virtude que nos leva a evitar atitudes danosas, como o pecado sexual e o fato de ser fiador de desconhecidos. A falta de prudência pode levar a emboscadas que nos afastam de Deus. Bom, com relação ao fato de ser fiador de estranhos, nós já vimos na lição 7, né? A questão é por que o comentarista ele apresenta a necessidade da prudência também na área sexual. Porque, embora todo pecado não arrependido e não confessado nos afasta de Deus, o pecado sexual merece um cuidado especial, porque ele tem alguns agravantes, né?
ele vem maquiado com nomes bonitos, o adultério é chamado de relacionamento extraconjugal, a fornicação de união estável e por aí vai. E o que Provérbios adverte acerca desses pecados? No capítulo 5, versículo 3 e 4, diz que os lábios da mulher estranha aqui é pessoas fora do casamento, né? Pode ser uma mulher estranha, pode ser um homem estranho também, no caso das mulheres. Os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como um absinto. O que isso significa, irmãos? Que o destino final do pecado sexual é amargo, né? Só que alguns dissolvem a graça de Deus como açúcar para adoçar esse pecado, né? Na carta de Judas diz isso, aquela carta, uma carta antes do livro de Apocalipse, né? Os falsos líderes ensinavam ao povo que, por eles estarem na dispensação da graça, não seria problema algum se envolverem em todo tipo de orgia. Só que o apóstolo Paulo, ele adverte, né? Porque fosse chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas da graça? De maneira alguma, né? E depois ele passa a sentença, né? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, que os impuros não herdarão o reino de Deus. Também o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, afirma que Deus julgará os que se dão à prostituição e aos adúlteros. E em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz que os que se prostituem ficarão de fora do reino de Deus, né? Sabe o que é pior, irmãos? É quando a pessoa sabe de tudo isso e mesmo assim ela age com imprudência nesse tipo de pecado, porque acha que a eternidade sem Deus está muito longe, está uma eternidade de distância, né? Outro dia eu alertei um colega no meu trabalho sobre um adultério que ele estava envolvido, falei do Lago de Fogo, da eternidade sem Deus, e ele simplesmente me disse, sem demonstrar nenhuma preocupação, até lá eu já me deleitei muito. Salomão fala algo sobre isso, né, em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Só que Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz que a vida é como um sopro, né, que aparece por um pouco e depois se desvanece. E no Salmo 90, versículo 9, o Moisés diz que acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. E, sendo assim, após a morte, segue-se o juízo, iniciando a eternidade com ou sem Deus, né? Irmãos, o estado eterno da nossa alma pode estar a um passo de nós e nós nem sabemos. Por isso que o item 1.1 ele reafirma que é necessário ser prudente na vida sexual, tanto os solteiros quanto os casados, né? Solteiros no pecado de fornicação, casados no pecado de adultério, né? Por isso que Paulo adverte o jovem pastor Timóteo quanto aos desejos da mocidade. E em 1 Coríntios capítulo 7 ele alerta tanto solteiros quanto casados e viúvos acerca desse tipo de pecado. Mas vamos ver o que diz o item. O livro de Provérbios traz alertas importantes quanto à prática sexual. Os sábios mostram que os desejos sexuais não controlados levam ao pecado. Paulo sabia que um simples passo rumo à imoralidade sexual traz consequências eternas, por isso disse a Timóteo: foge também dos desejos da mocidade. Ele também ressaltou que quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Deus tem orientações claras para a sexualidade humana, que C.S. Lewis descreveu assim: ou casamento com fidelidade total ao parceiro, ou seja, sem adultério, ou abstinência total, e aqui sem fornicação. Irmãos, Paulo diz aos Coríntios, né, na primeira carta, no capítulo 7, que se alguém não pode se conter, é melhor se casar do que se abrasar, né, do que ficar ardendo em desejos. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, está a referência aí do que o item disse, né? Paulo adverte: fujam da prostituição, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Quer saber a gravidade disso, irmãos? Na primeira carta também aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. E muitas vezes nós achamos que está falando de pessoas de fora prejudicar o crente, matar o crente, destruir o crente, né?
E muitas vezes nós mesmos é que nos autodestruímos, né? Pecando contra o próprio corpo, cometendo um suicídio espiritual. Então, meus irmãos, vamos seguir o conselho de Paulo também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O item 1.2 agora vai falar sobre a prudência na vida conjugal. E o contexto agora é outro, não é mais a sexualidade, né? Embora até mesmo na vida conjugal há o risco do casal pecar sexualmente, né? Não é porque é minha esposa ou o marido, no caso, né, que se pode fazer tudo dentro das quatro paredes, né? Há limites, segundo a palavra de Deus, a serem observados, mesmo no matrimônio. Só para os irmãos terem uma ideia, o marido que não honra a esposa como vaso mais frágil, nem suas orações sobem diante de Deus, né? Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas vamos ver o que diz o item. O homem pode herdar dos pais casa e dinheiro, mas do Senhor vem a esposa prudente. Por sua relevância, entendemos que a prudência é necessária e imprescindível na vida de um casal. Temos visto, pela falta de prudência, muitos casamentos fracassarem. Alguns cônjuges são levados pelo imediatismo diante das demandas da vida a dois, sem pensar nas alternativas disponíveis para auxiliar o casal em suas crises. Assim, é imprescindível que ambos os cônjuges tenham prudência e evitem os conflitos, que inclusive podem desencadear um processo direcionado ao adultério. Então, casamento não é só sexo, né? Há também as responsabilidades e com elas surgem os problemas. Só que não são somente os casados que têm problemas, solteiros também têm. É bom observar isso porque outro dia perguntaram numa entrevista para alguém casado, né, o que é uma esposa para você? E o sujeito respondeu: a esposa é aquela mulher companheira do marido que está sempre do lado dele para ajudar ele a resolver os problemas, problemas que ele não tinha quando era solteiro. Percebe, irmãos? Sugerindo que solteiro não teria os problemas de casado. E muitas vezes não tem mesmo, mas certamente tem outros problemas, né? Porque todos têm problemas. E paz, meus irmãos, não é um encontro de casais que vai impedir isso. Tem gente que pensa isso, né? Participa de um encontro de casais achando que agora o casamento vai ser mil maravilhas, impecável. Imagina, se o casamento é formado por dois pecadores, como que ele será impecável? Então, no primeiro problema, pós-encontro de casais, um já joga logo na cara do outro, né? Esse encontro de casais não serviu, foi para nada. Não me chama mais que eu não vou. Irmão, se um encontro de casais serviu ou não, vai depender da atitude de cada um quando os problemas surgirem. Porque certamente eles ainda vão surgir. Em proporções menores, mas vão surgir sim. Então, encontro de casais, estudos sobre casamento, nada disso é para evitar os problemas conjugais, mas solucioná-los, né, de acordo com as escrituras, quando eles surgirem. Mas enfim, o item fala que do Senhor vem a esposa prudente, com base em Provérbios, capítulo 19, versículo 14, ou virtuosa, né, que está lá no capítulo 31, versículo 10, já que a prudência é uma virtude. E o maior exemplo disso foi a prudente Abigail, mulher daquele truculento, o bêbado Nabal. Está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 25, né? Irmãos, Abigail evitou um massacre do exército de Davi contra a sua casa, né? E uma discussão também contra o marido. Devido à embriaguez dele, ela deixou para chamar a atenção dele só no dia seguinte, porque a bronca do Davi era porque o Nabal não quis ajudar o exército de Davi, retribuindo um bem que o Davi já tinha feito para ele, né? Então a Abigail foi prudente, foi lá, conversou com o Davi, apaziguou a ira do Davi e depois ela foi chamar a atenção do seu marido, do Nabal, só no dia seguinte, depois que passou a bebedeira, depois que ele só estava ali na ressaca, né? Então, irmãos, precisa ser prudente, né? Para saber falar, conversar com o cônjuge no momento certo. O que dizer daquela sunamita, lá no segundo livro dos reis também, capítulo 4, versículo 23, né? Ela não contou nem para o próprio marido que o filho havia falecido. Irmãos, tem coisas que nem o cônjuge pode saber. Ou pelo menos tem um momento certo para falar, né? Porque não sabemos qual será a sua reação. E isso também fala de prudência no casamento.
Já o item 1.3 aborda a prudência na vida profissional. Diz assim: o cristão deve brilhar neste mundo em trevas e a prudência na vida profissional é uma virtude que funciona como um verdadeiro filtro entre o impulso e a ação. Ela se manifesta no cuidado de pensar antes de falar, na avaliação das ofertas recebidas e na capacidade de dizer não quando algo compromete os nossos valores. O cristão prudente não é medroso nem acomodado em sua atividade profissional. Ele simplesmente escolhe suas amizades de trabalho com sabedoria, cumpre prazos sem prometer o impossível e guarda a margem financeira para imprevistos. A prudência não evita todos os problemas. Olha aí, tá vendo? Mas garante que quando eles vierem, nós os enfrentaremos de cabeça erguida, com a consciência limpa e sem precipitação. Então a prudência não evita todos os problemas, confirmando o que acabamos de falar acerca dos conflitos no casamento, né? Irmãos, tem gente que vive mudando de emprego, né? E por ser impulsivo, na primeira bronca que leva do chefe, já discute, pede as contas, né? E mudar de emprego não vai evitar problemas, né? Eles apenas vão mudar de endereço. Irmão, seja qual for a área do problema, fugir nunca é a solução, né? Problemas surgem para serem resolvidos. O Jacó, ele arrumou um problemão com o seu irmão Esaú, sendo ameaçado de morte, fugiu para bem longe e 20 anos depois, o problema ainda estava lá, porque não havia sido resolvido. E os problemas que surgem devem ser resolvidos com prudência, de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Como que o cristão, irmãos, vai brilhar no mundo de trevas, que muitas vezes é um ambiente de trabalho, né? Como ser prudente num ambiente desse? A resposta está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19, né? Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Tem funcionário que só obedece chefe bonzinho, né? De bronca, ele não obedece os chefes maus. Outros, de medo, só obedecem os maus. Chefe radar, né? Os bonzinhos, os chefes plaquinhas, a pessoa não obedece, porque plaquinha não multa, né? Agora o radar multa. E a palavra de Deus está dizendo, né? Vós, servos, obedeçam a todo tipo de senhores. Vamos para o tópico 2, que vai nos aconselhar a viver com prudência. Viver com prudência fala de uma vida com prudência, né? Em todo lugar, por onde andar. Olha o que diz. Segundo o livro de Provérbios, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Avisado refere-se a quem é prudente e se afasta do caminho mau. A prudência também nos leva a não falar sem pensar, a pensar antes de agir e a buscar conselho antes de decisões importantes. A pessoa prudente é corajosa o bastante para dizer não às tentações. Ela espera o tempo certo para todas as coisas e constrói sua casa sobre a rocha da retidão. Assim, mesmo em meio às tempestades da vida, permanece de pé com paz no coração, sabendo que seu futuro será abençoado por Deus. Existem dois extremos, né? O excesso de medo, que caracteriza a covardia, e Deus abomina os covardes, né? Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que eles ficarão de fora do reino de Deus, porque covardia representa a falta de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, né? Na outra extremidade, a ausência total de medo leva à imprudência, a enfrentar lugares perigosos sem necessidade, né? Por isso que prudência não significa medo, mas cautela. Então é diferente. Irmãos, o crente não pode ser medroso a ponto de ter medo da própria sombra, né? E nem se arriscar em passagens perigosas, havendo outra alternativa, né? O prudente não tenta ao Senhor seu Deus. Quando ele vê o mal adiante, ele se afasta, né? O 2.1, prudência nas escolhas. Fazer escolhas nem sempre é fácil, porque algumas delas incluem abrir mão de nossos princípios e valores. Podemos ir até além, né? Às vezes as escolhas incluem abrir mão dos nossos direitos, né? Paulo disse isso para a igreja de Corinto, que imprudentemente estava indo a juízo perante os infiéis contra o próprio irmão. Paulo então repreende eles, né? Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano?
Então, meus irmãos, ser prudente envolve muitas vezes abrir mão de um direito para viver em paz com o irmão. Aí o item prossegue dizendo que, todavia, a prudência nos ajuda em momentos assim, uma vez que nos leva a avaliar todas as possibilidades de tomar uma decisão quando o futuro ainda está oculto. E isso não significa viver paralisados ou com medo de tudo, mas ter a visão clara e o coração aquietado diante das opções que nos são apresentadas ao longo da vida. De fato, devemos ser prudentes e não acreditar que todos os caminhos levam a Deus, porque alguns deles parecem direitos, mas são caminhos de morte. Caminhos que levam a Deus. Jesus ele disse, né? Eu sou o caminho e não um dos caminhos, né? O artigo definido o fala de único. Na verdade, há dois caminhos, né? O espaçoso que conduz à perdição e o apertado da santificação que conduz a Deus, né? Então, o único caminho que conduz a Deus é o caminho da santificação, o caminho apertado, né? Então, quando Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, e depois ele diz, eu sou o caminho, é porque o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus, que nos santifica na verdade, e sem santificação ninguém verá a Deus. Então, Jesus é a porta de entrada no céu pela fé, e Jesus é o caminho da santificação pelas obras. E quem anda nesse caminho é prudente, né? Deus disse para o Josué, no capítulo 1, versículo 8 do seu livro, não se aparte da tua boca o livro desta lei, a palavra que santifica, né? Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Item 2.2, prudência no pensar e falar. E essa ordem é fundamental, irmãos. Pensar para depois falar, né? Primeiro, porque falar para depois pensar nas consequências não é bom negócio, né? E segundo, porque pensamento ou mente está relacionado ao coração, de onde procedem as saídas da vida. Jesus disse que do que há em abundância no coração, disso fala a boca, né? Por isso que não é verdade, irmãos, quando alguém que se arrepende do que falou diz, eu falei sem pensar. Não tem como, né? Todo mundo, antes de falar, pensou no que ia falar. Só não pensou nas consequências, só não refletiu nas consequências, né? Pense duas vezes ou até três antes de falar, porque quando a palavra sair pela boca, aí ela não volta mais, né? Vamos ver o que diz aí o item. Analisar nossos pensamentos é importante, porque podem se tornar palavras, e palavras impensadas tendem a se converter em ofensas. O apóstolo Paulo nos exorta a pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui desta terra. É necessário refletir, avaliar se nossos pensamentos acerca do outro e de nós mesmos são adequados e pertinentes, pois aí reside a prudência. Isso evita que palavras ríspidas sejam ditas e venham a causar prejuízos para nós mesmos e para os outros, desagradando a Deus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo diz, em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E onde nós podemos encontrar todas essas virtudes, irmãos, se não for na palavra de Deus? Por isso que é necessário meditar dia e noite na palavra de Deus, né? Encher o pensamento, a mente, o coração com palavras que edificam, que dá graça aos que nos ouvem, né? E certamente será o que vai transbordar pela boca, né? A prudência, então, já está no pensar. Item 2.3, prudência no ouvir. Ouvir parece algo simples, mas não é, porque demanda dar atenção ao outro e avaliar suas palavras. O apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu com muita propriedade que devemos estar prontos para ouvir. Só corrigindo aqui, irmãos, o comentarista ele relacionou a carta de Tiago com o apóstolo Tiago, e sendo ele irmão do Senhor, mas eu acredito que foi um equívoco dele, né? Isso acontece. Embora o autor da carta de Tiago era realmente o meio-irmão de Jesus, esse Tiago não era o apóstolo, né? Porque o apóstolo Tiago, o irmão de João, ele já havia sido degolado pelo rei Herodes, né? Havia outro Tiago, também apóstolo, né? Que era filho do Alfeu, então também não era filho do José, então não era meio-irmão de Jesus. Mas enfim,
O item diz que ouvir nos faz sensatos e capazes de não nos deixar enganar por palavras de enganadores e pecadores. Quando nos sujeitamos a ouvir com atenção, aprendemos mais e nos tornamos mais sábios. Há uma diferença entre escutar e ouvir, né? Escutar é escutar. É as palavras entrarem por um ouvido e saírem pelo outro, né? Ouvir é dar ouvidos, é obedecer. É as palavras entrar por um ouvido e descer para o coração, né? Ou subir para a mente, né? Refletir, obedecer. Não adianta você escutar muito e não obedecer nada. Dizem até que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca justamente para ouvirmos mais e falarmos menos, né? Não sei se foi por isso mesmo, mas faz sentido, né? E de certa forma tem base nas escrituras, conforme os escritos de Tiago, né? Estejam prontos para ouvir, tardio em falar. E também do Salomão, que disse em Provérbios capítulo 10, 19, na multidão de palavras não falta a transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. E no capítulo 18, versículo 13, ele diz que responder antes de ouvir é estultícia, né? É tolice e vergonha. Chegamos no tópico 3 que garante: o prudente é sábio. Por isso que a ênfase de Provérbios recai sobre essas 2 virtudes, né? Prudência e sabedoria. O apóstolo Paulo nos exorta a vivermos com prudência, não como ignorantes, mas como sábios. Ao longo da vida desempenhamos vários papéis, no lar, na igreja, no trabalho, com os amigos, por isso devemos ser constantes em nossa maneira de viver. Em todos esses contextos, a prudência expressa sabedoria. A sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Os sábios agem com prudência, os prudentes usam de sabedoria, né? E quando ele diz que devemos ser constantes em nossa maneira de viver, ser constante é ser verdadeiro, né? Se em casa eu sou prudente e no trabalho, ou na escola, ou entre os amigos eu não sou, no que diz respeito às atitudes, à maneira de viver, eu estou usando uma máscara de prudência, né? O prudente, ele é prudente. Ele não apenas age com prudência uma vez ou outra, ele leva essa virtude para a vida. Já o item 3.1 inverte, dizendo que a sabedoria é prudente. Toda escolha deve ser pensada e avaliada, principalmente à luz da palavra de Deus, porque a cosmovisão cristã não se iguala à cosmovisão do mundo. A sabedoria nos conduz às escolhas pensadas e intencionais, sem nos deixar seduzir pela primeira impressão, como ensina Provérbios 14, versículo 15. O simples acredita em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. O prudente não vai atrás de atalhos duvidosos, nem troca o eterno pelo momentâneo. Ele pesa as consequências, consulta a palavra e o conselho dos justos e, por fim, escolhe o caminho que honra a Deus. Essa palavra cosmovisão é a forma como enxergamos a realidade, né? No nosso caso, no caso dos cristãos, com base nas Escrituras, na palavra de Deus, né? Irmãos, a gente já tem falado durante os outros estudos, né, que a sabedoria ela vem de Deus. E aqui a prudência, ela cabe ao homem, né, escolher o caminho a seguir. Então é necessário sabedoria e prudência para não ir atrás de atalhos duvidosos, porque há caminhos que aos olhos humanos parecem direito, mas o final é de morte. O salmista ele vai dizer no Salmo 18, versículo 30, que o caminho de Deus é que é o perfeito, né? Porque ele é onisciente. Então o sábio e prudente, por não ser onisciente, ele usa os recursos que tem para identificar o melhor caminho, né? Ele busca nas escrituras as opções de escolhas, ele é humilde para buscar conselhos também e decide pelo melhor caminho, embora pareça não ser o melhor, e assim evita o pior caminho que parece bom, como a vida e a morte, por exemplo, né? Vida para o mundo é se deleitar no pecado, para Deus isso é morte. Morte para o mundo é não desfrutar dos prazeres carnais que o mundo oferece, e para Deus isso é vida, porque o mundo fala da vida terrena e Deus da vida eterna, né? E quando Deus nos mostra o caminho mais longo e árduo, irmãos, se foi Ele quem nos direcionou pela Sua palavra, Ele garante estar conosco dia e noite, nos conduzindo a Canaã celestial, né? Enquanto que nos atalhos sempre há conflitos que certamente nos farão voltar para o Egito. Caminhando para o final, o item 3.2 afirma que a prudência livra de perigos. Eu não diria que livra de perigos, mas nos perigos, né? Porque os perigos estão aí, né? Sendo prudentes ou não. Nós temos o exemplo daquele casal em Caná da Galileia. Eles foram prudentes ao convidar Jesus para o casamento.
mas eles passaram por dificuldades ao acabar o vinho. Ou seja, a presença de Jesus não significa ausência de problemas, mas solução, né? Como o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus, a solução para os problemas do cotidiano é resolver eles com prudência, né? Aplicando a palavra de Deus como solução. Olha o que diz o item. Na jornada da vida passamos por perigos, por isso é necessário sermos precavidos e prudentes. Esse cuidado nos auxilia a distinguir as situações, escolhendo o que é justo. Davi sabia que Salomão precisava ser prudente ao enfrentar os desafios de reinar sobre Israel e disse ao seu filho: O Senhor te dê tão somente prudência. O prudente é cauteloso, precavido e sensato. Por isso consegue evitar riscos desnecessários. É pena que o Salomão não foi constante, né? E nós já vimos que ser constante é necessário. Moisés também, né, foi prudente ao decidir que se Deus não fosse com ele no caminho pelo deserto, ele não sairia do lugar. Deus foi, mas num momento de ira, Moisés tomou uma atitude impensada e imprudentemente feriu uma rocha 2 vezes e não entrou em Canaã. Irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo diz que aquela rocha representa Cristo. E quantos que ferem a Cristo hoje, né? Nas palavras do escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 6, crucificam a Cristo novamente com atitudes precipitadas e imprudentes, rejeitando a fé no Salvador e correndo o risco de não entrar na Canaã celestial, na Nova Jerusalém. Quantos que tocam no corpo e no sangue de Cristo imprudentemente, indignamente, sem um pingo de discernimento do que representa a ceia do Senhor? Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós para que sejamos prudentes, a fim de não pagarmos o preço que Uzá pagou ao tocar imprudentemente na Arca da Aliança, que também representava a presença de Deus. Por último, item 3.3 encerra a lição de hoje dizendo que a prudência agrada a Deus. Esse item ele vai falar sobre aquela passagem que João Batista foi anunciado pelo anjo ao seu pai, o Zacarias, né, como aquele que fora profetizado por Isaías, lá no capítulo 40, versículos 3 e 4, como precursor de Cristo. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. João Batista, ele foi anunciado ali que seria através dele que Deus conduziria o seu povo numa vida de prudência e restauração espiritual, né? O anjo disse que João Batista iria diante de Jesus no espírito e virtude de Elias, ou seja, com as mesmas características de Elias, né, denunciando o pecado com autoridade, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, né? O item também revela aí no finalzinho a etimologia, né, ou a origem da palavra prudência no idioma grego, que foi escrito no Novo Testamento. Sugere que seja uma consideração penetrante que precede uma ação, e assim não se precipitando. Mas para isso, somente com a ajuda do Espírito Santo, né, irmãos? Porque ninguém é onisciente, ninguém sabe o que está diante de nós, mas o Espírito Santo é onisciente. Muitas vezes ele nos mostra, ele nos revela, ele nos orienta, ele nos alerta. Então, que possamos ser prudentes, dando ouvidos à voz do Espírito Santo, né? Não endurecer o nosso coração como os antepassados fizeram no deserto e pereceram pelo destruidor. E com tudo isso que vimos nessa lição, a qual conclusão que nós chegamos? Que ser prudente revela sabedoria e nos direciona a olhar mais adiante, ouvir com atenção, ter o coração alinhado à palavra de Deus, fazer escolhas sensatas e assim por diante. Certamente a prudência não evita todas as tempestades, mas nos mantém com os pés na rocha firme que é Cristo em todo o tempo. Os discípulos foram testemunhas disso, né? Em 2 ocasiões, uma vez com Jesus no barco, outra sem ele, a tempestade se levantou no meio do mar, né? Em Mateus capítulo 7, Jesus também disse que aqueles que têm a sua casa ou a sua vida edificada sobre a rocha, obediente à palavra de Deus, baterão sim os ventos, as chuvas, os rios, que são os problemas, né? Mas a casa não vai cair. No Salmo 34, versículo 19, também diz que muitas são as aflições dos justos que prudentemente optaram pela justificação na fé em Cristo,
mas o Senhor os livra de todas, porque ele garantiu em Isaías, capítulo 43, versículo 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, meus irmãos, sejamos simples e prudentes em tudo, principalmente para a volta de Jesus, como aquelas 5 virgens da parábola de Mateus, capítulo 25. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Querendo Deus, na próxima semana estaremos de volta para refletirmos juntos na lição de número 10, que vai falar sobre o poder das palavras, a responsabilidade do que dizemos ou falamos, né? Conto com todos vocês.